Nesse bloco, iremos falar sobre educação à distância como fator de desenvolvimento institucional. O homem, desde a sua existência, tem a necessidade de socializar e, para tal, faz-se necessário ter uma melhor preparação, não só para atuar no mercado de trabalho, mas também para adquirir conhecimentos no sentido de compreender os fatos sociais do seu tempo e viver em seu ambiente social, contribuindo para que ocorram mudanças no cenário educacional. Não podemos deixar de destacar que a educação é importante fator de desenvolvimento e não apenas do crescimento econômico, pois mostra a história das sociedades modernas que ela contribui para todo o ser social. Nós também temos outro argumento, onde ele diz que a educação, agora falando sobre educação à distância, ela é um fator de desenvolvimento, inclusive um fator do desenvolvimento da própria educação. Pois a experiência histórica tem demonstrado que os projetos de desenvolvimento capitalistas bem-sucedidos precisam conciliar duas coisas. A primeira, mudança técnica, com domínio progressivo da natureza, mas também mudança econômica e social, que é a nossa mobilidade, que ao mesmo tempo ela é baseada e que estimule talento e esforço em diferenciação, o que implica que para que não haja desigualdade. O segundo ponto são as reduções de desigualdades e gerações deliberadas de novos equilíbrios, com oferta de compensações para os perdedores, para aqueles que não se dão bem no interior das mudanças. O que isso quer dizer? Que nesse movimento de afirmação dos talentos e oportunidades, nós temos que dar também oportunidade para aqueles que não conseguem atuar muito rapidamente nesse campo. As estratégias de desenvolvimento precisam atentar para as duas necessidades complementares. Uma política de pesquisa científica avançada na fronteira de conhecimento que tem que ser exigente e contínua, porque nesse campo não se pode improvisar a criação de quadros científicos e tecnológicos, bem como a disseminação do espírito dedutivo experimental. São processos longos, demorados, mas a descontinuidade pode destruir meses de trabalho e muitas vezes até décadas. Uma política de capitalização da informação e da capacitação técnico-científica, algo que se produz por meio de programas de educação e difusão e de extensão rural e industrial. Programas que tornem familiar a convivência com os seres da tecnologia e da ciência. Porém, não podemos deixar de lembrar que a pesquisa relevante não é exclusiva das chamadas ciências duras. Conhecimento que se destina a entender e a manejar os fenômenos naturais. O papel fundamental cabe ao conhecimento produzido para entender e administrar as relações interhumanas, os processos sociais, as culturas e comportamentos, os modos de agir que levam à cooperação ou ao conflito. A educação à distância é uma modalidade educacional que traz consigo uma cultura diferente daquela que estamos habituados, pois a educação à distância tem sua estrutura descentralizada e proporciona uma nova vivência a todos os envolvidos, trazendo em seu bojo uma nova cultura, a do trabalho em rede. Essa modalidade de ensino requer uma maior divulgação e compromisso por parte dos agentes envolvidos, visando qualidade e credibilidade aos olhos da sociedade. A facilidade da tecnologia da informação proporciona aos alunos acesso a uma quantidade imensurável de informações dentro e fora das instituições. Os alunos, como internautas, podem acessar as informações disponíveis na rede, os bancos de dados, os sistemas especializados, os programas educativos, os recursos de multimídias, proporcionam informações e experiências que podem completar, enriquecer e instigar os processos de aprendizagem, tornando o graduando um pesquisador, pois o mesmo desenvolve-se dentro dos 4 pilares da educação. Quais são eles? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Tem-se percebido que a EAD não apenas amplia oportunidades para os indivíduos e grupos sociais,
como são chamados de confinados pelo espaço ou pela agenda social. Isto é, ela impõe ritmos de vida e de trabalho. Essa é uma das motivações mais enunciadas nos projetos em uso e na literatura de campo. Parece haver claras evidências empíricas dos resultados. Nesse sentido, ela amplia o poder de fogo da educação, em geral, como fator de desenvolvimento. Ela é uma arma a mais, é uma arma de considerável alcance, que muda o caráter da guerra, como o avião no meio do século passado. Nós podemos utilizá-la desde a abertura da sua instituição até as coisas mais simples do cotidiano. A facilidade da tecnologia da informação proporciona aos alunos acesso a uma quantidade imensurável de informações dentro e fora da universidade. Todos nós podemos, como internautas, acessar essas informações disponíveis. E o que acontece? É um outro aspecto muito mais interessante da EAD. Ela também é um fator de desenvolvimento da educação, tanto presencial ou não. Por que nós estamos dizendo isso? Porque qual é a definição da origem da EAD? Ela se põe desde logo no terreno do novo e da transgressão. Com isso, ela adquire sem traumas uma espécie de direito natural ao erro. Tem a tácita permissão para usar na gestão de métodos, materiais e procedimentos. Não é por acaso que alguns desses recursos migram em seguida para o ensino presencial, fertilizando-os e sugerindo novas tecnologias. Começa com a EAD e depois é usada no presencial. Pensem nisso, vejam se não é verdade. E com isso, existem novas formas organizacionais, novos papéis. Nesse sentido, talvez nós possamos falar no discreto charme da EAD. Esse é um aspecto ao qual devemos estar atentos e aos quais devem estar atentas as instituições tradicionais, para criar novos métodos de organizar o ensino e a aprendizagem, em consonância com os desafios da massificação e da preservação da qualidade. Nesses últimos anos, o conhecimento passou a assumir uma categoria central de qualquer processo educacional, sendo o elemento diferenciador de um mundo capitalista marcado pela alta competitividade dos mercados e processos de produção. Assim, o conhecimento tornou-se o elemento principal na produção da riqueza, explicitando-se com muita nitidez sua imediata vinculação com o universo do trabalho, sendo o papel da educação promover uma justa distribuição deste trabalho. Concluindo, a educação não nasce com o homem, ela é adquirida no decorrer da sua vida. Ela pode, como processo social, reforçar a coesão social, atuando como força conservadora, ou então estimular ou libertar as possibilidades individuais de autodireção e escolha entre alternativas divergentes, em determinados momentos em que se afrouxam os meios sociais coercitivos. Entre esses dois extremos há, portanto, o meio termo, que deve ser, do ponto de vista da sociedade e do indivíduo, a meta ideal de todo o processo educacional. E a EAD se inclui muito bem nisso, porque ao mesmo tempo ela dá liberdade de escolha, ela também pode e deve estar sempre cobrando para que sejam todas as coisas sejam feitas de uma melhor maneira. A educação insere-se nessa expectativa do resgate, de reparação e de proporcionar oportunidades de desenvolvimentos, tanto para as crianças, para os jovens e para os adultos. Nessa fase, incluindo-se também os idosos, porque ela vai desde a alfabetização até a sua inclusão no mercado de trabalho. E o acesso aos bens culturais, cuja existência só fará sentido quando puderem ser compartilhados entre todas as pessoas indiscriminadamente e não ela ser um instrumento de perpetuação da opressão e da desigualdade entre os homens. Gostaria que vocês entrassem no nosso site para que possa sempre estarem
atualizados com toda a parte da educação. Nosso site é www.ipai.com.br. Até uma próxima vez.